palavra do nosso Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Sabemos que tudo aqui nesse mundo é regido pela palavra de Deus. Que o homem queira, que não queira, que o homem aceite ou não aceite, mas a palavra de Deus está em primeiro lugar. Tudo que você for fazer aqui, lembre-se, a palavra de Deus permanece sobre todas as coisas. É verdade que nem sempre o homem para ouvir a palavra de Deus, né? Nem sempre o homem dá ouvido à palavra de Deus. Mas que o homem ouça, que não, ela se cumpre integralmente na vida do ser humano. Deus está no controle de todas as coisas. E a palavra do Senhor nesse dia para a tua vida, para que você possa meditar junto comigo nessa manhã. Jeremias capítulo 10, versículo 18, diz assim: Ele fez a terra com seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Querido, Jeremias cita a Bíblia dizendo que Deus fez a terra pelo seu poder. E qual foi o poder que Deus usou para fazer o mundo? Está esclarecido em Hebreus 11:3. O poder da sua palavra. Porque lá em Gênesis diz que ele disse: haja luz, e houve luz. É interessante quando paramos para observar a palavra de Deus no livro da criação. Gênesis, Bereshitar, o início de todas as coisas. Lá diz que no início, no princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por que a terra era sem forma e vazia? Porque se não tinha forma, como é que podia ser vazia? E ao mesmo tempo diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Como é que pode ser esse negócio? Como podemos entender esse mistério? Veja, a Terra de fato ela era um globo, né? Como é um globo terra até hoje. Porém, nesse globo chamado Terra não havia vida ou seres vivos como hoje. Havia aquele globo, imagine uma bola cheia de água, com apenas um pequeno espaço onde podia ser cheio de ar. Então a Terra era basicamente assim, um globo cheio de água, onde tinha apenas um espaço, um pouco espaço, e sobre aquele espaço ali, sobre as águas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pairar não quer dizer estar estacionado, não quer dizer que está ali, de fato, somente parado a vida toda. Pairar é algo que vem, paira. Está pairando, mas se movimentando. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, a Bíblia diz isso. Mas então, agora nós vemos
que ele fala e diz: haja divisão de águas e águas. E haja expansão. E agora a gente vê a primeira coisa que o Espírito de Deus disse ali. Deus falou e disse: haja luz, e houve luz. Então era um grande globo, ou uma grande bola cheia de água, onde havia um pequeno espaço, e o Espírito do Deus vivo pairava sobre aquelas águas. E ele disse: haja luz, e houve luz. Por quê? Era um grama. O mundo tinha uma grande bola, que é um grande planeta no formato de uma bola, mal feito, né? Mas na verdade é bem feito, porque foi feito pela mão de Deus. Aquela grande bola cheia de água, os seus abismos, tudo lotado de água, e apenas um pequeno espaço. Mas esse pequeno espaço dá milhões de quilômetros. A palavra pequeno espaço que eu estou usando aqui é apenas uma alegoria ou figura de linguagem. O Espírito de Deus pairava ali, mas não havia luz. A luz que havia era só a luz do Espírito de Deus, porque Ele é luz. E o resto daquela imensidão era tudo água, mas era trevas. Por quê? Porque ele disse: haja luz, e houve luz. E aí nós vemos na Bíblia Sagrada, no versículo 4 do Gênesis, do capítulo 1, versículo 4, diz: e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Olha lá. Como o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a única luz que havia ali era a luz de Deus. Porque o resto das águas dentro do globo terrestre era tudo treva. Mas o Senhor Deus chamou a luz, a existência, iluminou tudo. Na hora ele disse: haja luz, e a luz brotou. E viu Deus que a luz era boa. E ele fez separação entre a luz e as trevas. Hein? Que Deus é esse, de um poder magnânimo, poderoso e tremendo? Ele fez separação entre a luz e as trevas. Olha lá. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. O Senhor Deus separou. Falou: opa, você, as trevas, você vai dominar por um período. E a luz virá logo a seguir, e dominará, reinará e brilhará também por um período de 12 horas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Agora disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. Você quer saber o que é expansão, meu amigo? Expandir é tudo aquilo que cresce. É expandir. Deus ordenou: haja uma expansão no meio das águas. Olha lá. Eita, Deus poderoso, hein? No meio das águas Deus fez crescer, expandir. E ele disse: haja separação entre as águas e águas. Olha lá. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas
que estava debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Você quer saber o que Deus fez? Daquela bola cheia de água, aonde era apenas escuridão, Deus agora faz surgir a luz, e da luz Ele cria ali que aquela luz, Ele manda que agora surja uma expansão, ou seja, surja um espaço, agora se eleva acima das águas, cria um espaço, e as águas vão se separando, se dividindo pelo poder da sua palavra. E chamou Deus a expansão céu. Olha, Deus fez elevar, subir acima das águas. E assim foi a tarde e a manhã do segundo dia, ou dia segundo. Então disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu, num lugar. E agora vem aquilo que eu acho de mais bonito na maneira de Deus criar. Tudo é belo, mas veja a primorosa, o ápice da criação de Deus. Ele dizia: apareça a porção seca, e assim foi. E querido, a terra era aquela bola, né? Aquele mundo enorme, uma bola no espaço, no vazio do espaço sideral. Trilhões de litros de água. Somente aquela água. E toda aquela água se move na escuridão. E só no espaço que havia acima das águas, o Espírito do Deus vivo pairava ali. E sabe quem é esse Espírito? O Doutor Espírito Santo. Ele pairava sobre as águas. E agora a gente vê Ele ordenando e criando tudo. Oh, rebás, glória a Deus. E a gente vê Ele dizendo: apareça a porção seca. Ei, querido, havia apenas um planeta por fora, né? Aquela bola e a casca do magma por fora que revestia. E agora Deus ordena que apareça a terra da onde? A porção seca de dentro das águas. E amigão, de dentro das águas Ele diz: apareça. E as águas teve que, se dividir para um lado e para outro. E a senhora, a terra, agora aparece seca. Você já parou quão grande e poderoso e magnânimo é o poder do nosso Deus? Honras e glória a Ele. Você já imaginou quão grande milagre Ele fez pelo poder da sua palavra? Chamou a terra e ela veio dentre as águas. E aí Ele ordenou para que todas as águas se juntassem num só lugar. E o ajuntamento das águas Ele chamou mares. E viu Deus que era bom. Você já contemplou o tamanho do mar? Você já pegou assim um globo mundial? Ou um globo mundi? E já viu o tamanho dos oceanos, meu amigo? É uma coisa linda e grande em absoluto. É grande demais. E o interessante de tudo isso é que Deus faz agora a terra surgir dentre as águas, coloca o mar num só lugar, e esse mesmo Deus dá ordem ao mar.
e coloca limite até onde ele pode adentrar na terra. Ele não pode agora cobrir a face de toda a terra, não. Deus coloca limite para ele, para esse mundaréu de água chamado mar. E tudo isso Deus fez pensando em você. Tudo isso Deus fez pensando em mim e em você. Sabe por quê? Porque Ele já nos via. Ele já nos conhecia. Deus fez isso porque estava nos vendo. Deus já estava nos vendo lá no futuro. E Ele estava preparando tudo para que eu e você tivéssemos o grande privilégio de poder usufruir desse oxigênio maravilhoso que nós podemos respirar. Podemos usufruir dessa água tão maravilhosa e podermos beber e matar a sede. Deus, Ele já nos conhecia. Que Deus tremendo. Agora, meu querido, nós vamos orar. Mas tem tanto ainda nesta palavra para ser falado. Tem tanto ainda para se revelar no poder da criação, da maneira com que Deus traz à tona, pelo seu próprio poder, tudo isso que você vê. Eita, Deus tremendo. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Queridos, amigos, observem que Deus disse. Deus não fez, Ele ordenou. Ele não foi lá pegar com a sua mão para fazer, Ele ordenou. Ele disse, pá. A palavra dele foi lá. Ele disse, produz a terra a erva verde. E a terra teve agora que produzir. Sabe o que quer dizer isso? Que a palavra de Deus, ela produz, ela cria. Eita, Deus vivo. Deus agora criou, com o poder da sua palavra, tudo. Porque quando Ele criou a terra, quando Ele disse, apareça a porção seca, nela já estava tudo que nós íamos precisar. Deus é maravilhoso. Veja que o próprio Deus diz, produza a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, olha lá, cuja semente esteja nela, sobre a terra. Já estava lá, já estava tudo lá na terra. O Senhor Deus agora ordenou que saísse da terra, crescesse, saísse as árvores, as sementes, as ervas que estavam na terra. Deus ordenou, cresça, saia, produza erva frutífera, ou seja, plantas que tenham fruto, cuja semente esteja nela mesmo. Já estava tudo lá. O Senhor faz agora tudo vir à tona.
tudo aparecer e subir da própria terra. E diz que a terra produziu. E a verdade é que está tudo aí hoje para nós. Olha, cada tipo de árvore frutífera que hoje temos o prazer de pegar e saborear, desfrutar do sabor de cada uma dessas delícias que Deus produziu. E foi a tarde e o dia terceiro. E assim foi. Tem tanto ainda para falar.